Beleza, dando sequência então ao diálogo, o amigo vai dizer o contrário. No, it's not. English is easy. E é verdade. Se você não sabe, dentro do mundo linguístico, o inglês é entendido como língua primitiva, de tão simples que é. É muito simples. Muito simples. Quer ver um negócio que é complicado? Português. Português é complicado. Português é difícil. Inglês, inglês a gente tira de letra. Conjugação dos verbos em inglês é a coisa mais simples que tem. Por isso que eu não entendo até por que os cursos ficam dando tanta ênfase à teoria de gramática. Não faz sentido, é tão simples. Não faz sentido. Então, ó, no it's not. Então, estou usando aqui uma negativa, dizendo que não é. Marcelo, mas eu não poderia usar um simples no? Informalmente, até tudo bem. Mas em inglês existe uma máxima, que aí, se você tiver com papel e caneta também, é hora de anotar. Toda frase precisa de sujeito e verbo. Vou repetir. Toda frase precisa de sujeito e verbo. E quando nós falamos em sujeito, nós estamos falando da pessoa que está fazendo alguma coisa. Então, eu, você, o Carlos, o João, a Maria, ou o cachorro, tá? Isso seria o sujeito. E o verbo é a ação que está acontecendo, seja lá o que for. Eu estou ensinando, ó. Ensinar é o verbo, tá? Você está estudando, você está aprendendo. Estudar e aprender são os verbos. Ok? Ficou claro? Então, aqui, quando você responde, por mais simples, por mais pequena que a frase seja, um simples não, precisa de novo sujeito, e aí você usa o it como sujeito, e um novo verbo, no caso, o verbo to be is. No, it is, e aí na negativa, not. No, it's not. Show? Eu posso omitir, como antes, o som do T aqui do not, e aí fica no, it's not. No caso da seguinte frase, nós temos English is, e aí termina com o som de S, e easy começa com o som de vogal, é easy, is easy, is easy, English is easy. Parece que é uma palavra só, mas são duas. Is easy, tá vendo? No, it's not. English is easy. Let's repeat. No, it's not. English is easy. No, it's not. English is easy. No, it's not. English is easy. Ok? Pergunta aqui do Adilson. Mesmo se o sujeito for oculto, rapaz, esse negócio de português é complicado. Inglês é simples, simples. E outra, inglês é mais simples do que parece, porque as estruturas de frases são sempre as mesmas. Você aprendeu uma vez, você aprendeu para sempre. Português é que tem esses negócios de sujeito oculto, sujeito isso, verbo assim, verbo assado, transitivo direto, transitivo. Inglês é simples. Inglês é simples. Uma vez aprendido, aprendeu para sempre. Estrutura de frase, sujeito, verbo, complemento. É isso. Simples assim. Nós podemos omitir o sujeito, e aí ele estará oculto, né? Algumas vezes, sim, de forma informal, mas não que isso seja o correto. Ok? Beleza. Dando sequência, então, o amigo diz, easy? Né? Como assim, fácil? Eu estou falando para você o tempo todo aqui que inglês é fácil. Talvez você esteja aí do outro lado assim comigo, né? Fácil? Não. Para mim não é fácil, né? Not for me, como diz aqui o amigo, né? E ele diz, I hate it. E ele está afirmando que odeia, né? I hate it. I hate it. Juntando as duas, I hate it, que significa eu odeio. Olha, essa é uma frase que eu chamo de frase coringa. Tudo aquilo que você odiar, você pode utilizá-la. I hate it. Ok? Talvez você não goste de alguma coisa, sei lá o quê. Você gosta de chuchu? Talvez você não goste de chuchu ou de quiabo. Aí você fala, I hate it. Tá bom? Show. Então a frase é easy. Ó, novamente nós estamos usando o inglês informal, uma exclamação com uma pergunta, né? Sem a estrutura correta de frase, digamos assim. Então, easy, not for me, I hate it. Beleza? Vamos lá, let's try. Easy, not for me, I hate it.
Easy. Not for me. I hate it. Easy. Not for me. I hate it. Você conseguiu prestar atenção na sonoridade da frase, na entonação da frase? Você conseguiu observar que quando eu falo, ó, easy, tem uma entonação, viu? Not for me. Viu isso? Olha como é que eu tenho. Not for me. I hate it. E uma descida no final. Ó. I hate it. Viu isso? Isso é importante. Isso é muito importante. Por isso que a forma mais fácil de você aprender a falar o idioma é escutando e repetindo, tá? Porque você precisa tentar imitar, literalmente, imitar o som que você está ouvindo. Não são apenas as letras. E olha, aqui eu sei que eu estou com as palavras na tela para você, mas o ideal é como nós fazemos lá nos podcasts, que você apenas ouça e repita. Porque dessa forma você não vai correr para o padrão linguístico do português, onde MA é má. Porque o A em inglês pode ser A, pode ser E e pode ser EI, em 3 sons distintos. É importante, então, que você entenda aquilo que você está repetindo, que você ouça, então repita. Eu aconselharia para você aqui, dentro da nossa aula de hoje, que você, inclusive, na hora de repetir, feche os seus olhos. Escute unicamente e repita. Dessa forma, você vai estar treinando muito mais a sua compreensão auditiva e a sua fala da forma mais adequada, tá? Beleza. E aí o amigo fala assim, there you go, your problem is right there. O que ele está dizendo? Bom, começamos com a primeira expressão aqui, there you go, que quer dizer, aí está, né? Aqui vamos nós, tá? É mais ou menos nesse sentido que there you go quer dizer. E aí, após ele dizer isso, aqui vamos nós, ou então, aí está, ele diz, your problem is right there. O seu problema está aí mesmo, ó. Aonde que está o problema? Aonde? É entender que o inglês é difícil. Você está dando o comando errado para o seu cérebro. Você precisa dar o comando certo. Falar as palavras certas para ele entender, para ele te ouvir e para ele te ajudar. Se você continuar dizendo que inglês é difícil, inglês será muito difícil para você. Se você continuar dizendo que você tem dificuldade com o idioma, vai continuar tendo dificuldade com o idioma. Você precisa mudar essas palavras, porque a palavra tem poder literalmente. Sou eu que estou dizendo? Não, é a ciência. Tem inúmeros estudos que comprovam o que eu estou dizendo aqui. Você precisa falar aquilo que você deseja alcançar na sua vida. Aquilo que você não deseja, esquece. Você quer que o inglês seja difícil para você? Eu duvido muito. Você quer ter dificuldade para falar o idioma? Eu também duvido muito. Mas eu entendo que você diz isso muitas vezes baseado nas suas próprias experiências. Pô, Marcelo, eu já tentei tantas vezes. Igual o Paulo disse, eu já tentei 138 vezes, não consegui. É óbvio que eu tenho na minha consciência que inglês é difícil, né? É óbvio. Ou então, eu já ouvi tantas pessoas dizendo que inglês é difícil que eu aprendi que inglês é difícil. Ou então, eu já observei na vida de outras pessoas tentando por anos e anos e não conseguindo falar. Meu tio, minha irmã, meu primo, sei lá das quantas. Inglês realmente é difícil. Você fez a associação, mas acredite, inglês não é difícil. Difícil são as metodologias que nós vemos para ensinar inglês no mercado. Existe um jeito mais prático, mais fácil, e esse jeito é via frase feita, como você está treinando aqui agora. Ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo. Beleza? Bora dar sequência? Como aqui nós temos uma frase mais longa, eu vou quebrá-la em partes, 2 partes, e depois a gente vai fazer isso por completo. Vamos começar com there you go, ok? There you go. E aqui, para aquele que me perguntou antes, não vou lembrar o nome agora, nós temos um TH com som vozeado, ó. There, there, língua entre os dentes, faz esse sonzinho assim, parece uma abelha, ó. Ok? There you go. Vamos lá? Let's repeat. There you go. There you go. There you go.
Muito bom. O Marcos disse aqui, né? Isso é que é ter prazer no que faz. Tenho muito prazer mesmo. Nossa, gosto demais. E aí, a segunda parte agora. Your problem is right there. Your problem is right there. Your problem is right there. É isso aí. Agora a gente vai juntar. There you go. Your problem is right there. Agora deixa eu saber de vocês. Como é que foi essa repetição dessa frase, que é uma frase mais longa? Como é que foi essa frase para vocês? O Ariel dizendo aqui, English is very easy with wave. Very nice, Ariel. Aí, Ariel, aluno nosso, ó. Nada combinado, tá aqui para provar. Como foi para você a repetição dessa frase que foi um pouco mais longa? Foi mais difícil, foi mais desafiadora, mas você conseguiu de boa. Aí, ó, Gabriela tá falando, de boa, foi tranquilo. Ótimo, muito bom. Muito bom. E é a prática, né? Você vê, nós repetimos 3 vezes separadamente, para depois fazer a junção das duas. O que mais? A língua deu uma enrolada, diz aqui o Wellington. Natural, natural. Mas repetição, repetição. Quanto mais prática, melhor vai ficar. Ok? Show de bola. O que mais? Enrosca, mas vai. Legal, João, legal. Foi mais difícil, tem que treinar. Isso mesmo, Rutieli, tem que treinar. É o treino que nos leva à evolução. E a gente só precisa crescer 1% por dia, mais nada. 1%, só isso. Né? Show de bola? Legal, ótimo. Ok, agora a gente vai para a próxima pergunta. E a pergunta é, what do you mean? What do you mean? Que quer dizer, o que você quer dizer? Né? Quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Porque, afinal de contas, o amigo disse assim, aí está o seu problema. Aí ele, bom, o que você quer dizer com isso? What do you mean? Beleza? E eu tenho aqui a pronúncia correta, bonitinha, what do you mean? E a pergunta mais utilizada, what do you mean? Esse D transformado em R. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Ok, vamos lá, let's repeat. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Marcelo, não estou conseguindo pronunciar todas as palavras. Esquece as palavras. Esquece as palavras. De preferência, lembra o que eu disse? Feche os olhos, ouça e repita o som. O som. As palavras não são importantes agora. Tudo tem a sua hora. Lembra que eu falei antes? Tem gente que está querendo começar do meio ou do fim. Tem que começar do começo. Começo é escutar e repetir. Escutar e repetir. Então é o som que importa, não as palavras. Alright? Dando sequência, o amigo diz, you gotta change your mindset. O que quer dizer? Você tem que mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar, sua forma de enxergar o inglês. Que às vezes você está enxergando o inglês como muito difícil, quando na verdade não é. E não é uma questão de opinião, para ser honesto. É fato. A gente pega o idioma e compara ele com outros idiomas. Percebe? E quando nós fazemos a comparação com outros idiomas, dentro do mundo, desse mundo linguístico, o inglês é considerado uma das línguas mais fáceis que existe. Difícil é o português, acredite. Difícil é o espanhol. Difícil é o francês. Porque tem muita conjugação de verbo, muita variação dentro das estruturas de frase. Inglês não. Inglês é simples. Aprendeu uma vez, a estrutura aprendeu para sempre. Conjugação de verbo, então, nem se fala. Muitas vezes você vai falar a mesma coisa para todos os sujeitos. É muito simples. Então, you gotta change your mindset. Tem que mudar isso aqui, ó. Mentalidade, your mindset. Ok? Então, nós temos aqui a pronúncia, gotta.
que é o mesmo que got to. É o got to, duas palavras unificadas de forma informal. Isso aqui você não vai achar em dicionário, mas significa tem. E significa got to. É a junção dessas duas de forma informal. You gotta change your mindset. E aí esse Tzinho lá no final, igual os outros, pode ser omitido. Mindset. You gotta change your mindset. Vamos tentar? Essa é uma frase mais longa, então eu vou pedir a você, feche os seus olhos, confie em mim, feche os seus olhos e repita aquilo que você ouvir. Vamos lá? You gotta change your mindset. You gotta change your mindset. You gotta change your mindset. Muito bom. Beleza? Entendeu? Se você se preocupar com palavras, você não chega até a sua fluência, acredite. Você precisa começar do simples na busca pelo complexo. Tá? Então, se atente à sonoridade, aquilo que você ouve. Entendendo o que a frase quer dizer. Obviamente, você não vai repetir igual papagaio, aquilo que você não entende. Você tem que repetir aquilo que você entende, mas precisa repetir e não entender as palavras isoladamente. Não é a hora para isso. Tem a hora disso? Claro que tem, poxa. A hora de ganhar vocabulário, tem um momento para isso.